Oi, 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 oi. Cristiane, minha xará. Selma, Paloma. Vamos entrando, gente. Nosso papo hoje vai ser muito legal. A gente vai falar sobre uma coisa que eu adoro, que eu consumo, que vocês ficam doidas aí no Instagram perguntando, que são... a gente vai falar sobre caldo de ossos, né? E aí tem muita dúvida e a gente vai conversar com uma pessoa que trabalha com isso, que produz caldo de ossos. Olha que legal. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém manda um positivo ou negativo? Bom, enquanto vocês não me respondem se vocês estão me ouvindo bem, gente, não custa nada. Aperta esse coraçãozinho para aumentar a relevância dessa live. Se vocês têm conhecidos, familiares, enfim, manda o aviãozinho aí, espalha essa live, ajuda a gente a divulgar. O Instagram tá bem esquisito, viu? Bem esquisito. Então, se vocês puderem ajudar a divulgar, ajudem. É só apertar o coraçãozinho e mandar esse aviãozinho pra galera. Vou esperar mais um pouquinho para mais gente entrar e aí eu vou chamar a Vanessa pra gente ter aquela conversa sobre o tal caldo de ossos, né? Que agora virou moda, todo mundo fala dele, todo mundo quer consumir, todo mundo quer saber, mas na verdade isso é uma coisa muito antiga, né? Muito velha. E é sobre isso que a gente vai conversar, propriedades, para que serve, tá, gente? Bom, então eu vou chamar a Vanessa. Eu inclusive tô com o meu aqui, ó. É uma limonada salgada com caldo de ossos. Depois a gente pode falar de receitinhas também, como consumir, né? Aqui em casa... Ai, obrigada, Campelo. Campelo. Obrigada por me dar o feedback. Aqui em casa, até os cachorros consomem caldo de ossos. Bom, então vamos lá, gente. Vou chamar a Vanessa. Aguardar ela entrar. Zampa Marcelo. Palmas, por que será? Porque eu falei que até os meus cachorros consomem caldo de ossos? Olá! Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Tá frio aí? Tá fresquinho, teve chuva aqui ontem, então assim tá fresquinho, tá um clima bem gostoso. Ai, que delícia. Aqui no Rio, graças a Deus, já tá fazendo um friozinho também. Já tá. Friozinho Ai, não, que mas bom. já acabou aquele calorão. Então tá bem legal também. Não tô ferida, tá chegando. Amo frio. Eu também adoro frio. Sou suspeita pra falar, né? Eu sou do sul. Ah, Bom, vamos mas lá. Então, eu fiz uma pequena abertura. Falei que a gente vai bater um papo sobre caldo de ossos. Como você mesmo citou aí numa das suas chamadas, tá sendo assim, coqueluche do momento, parece que é uma coisa da última moda, mas na verdade isso já existe há muitos e muitos e muitos anos, né? Então, se apresente e fale um pouquinho aí como é que você foi trabalhar com caldo de ossos. bom, boa noite para todo mundo. É uma alegria imensa estar aqui conversando com a Cris, que foi minha mentora e é ainda. Eu fiz o curso dela, sim, uma maravilha. Eu recomendo muito para as pessoas. Ai, que bom. E o caldo de ossos chegou na minha vida faz acho que uns 2 anos, mais ou menos. Eu entrei num grupo de WhatsApp de mães com filhos atípicos e eles falavam muito. Eu aprendi algumas coisas sobre a dieta GAPS. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. É uma dieta para crianças autistas. Olha, que E aí eu interessante. comecei a estudar um pouquinho mais sobre. E nessa dieta vai muito caldo de ossos. Então, assim, no café da manhã, no almoço, na janta, a criança fica por algum tempo tomando
E depois, assim, vai acrescentando alguns outros alimentos aos poucos, né? Porque o caldo de osso ele vai limpando o intestino, né? As paredes, vai refazendo as paredes do intestino. E na dieta GAPS, eles acreditam muito que a maioria das debilitações da criança, de um filho atípico, enfim, de vários outros tipos de doenças, começam no intestino, né? Por causa das paredes perfuradas aí por diversos alimentos, pela alimentação errada, enfim, por diversas outras coisas. E aí eu comecei a estudar um pouquinho e a consumir, mas assim, como era muito difícil para minha filha tomar assim tão frequentemente, eu procurei outras formas né, de fazer, incluir na alimentação, de uma forma que não fosse assim tão enjoativo, porque Uhum. no começo foi bem ruim. Eu só sabia da forma salgada, então a gente fazia sopa, sopa, sopa. E realmente, assim, não dá, não dá para ficar tomando sopa 4, 5 vezes por dia. É difícil. E aí eu comecei a colher alguns benefícios, assim. A gente não tomava tão frequente. Né? Eu tenho 2 filhas, sou casada há mais aí de 12 anos. E, fazia um tempo também que eu estava tentando ter o terceiro filho, sabe? Então, assim, veio tudo de uma vez, sabe? Tanto a imunidade da Manu que aumentou muito, assim, ao ponto de eu eliminar os remédios dela. Não sei o que é Nossa. dar um antibiótico, mas faz muito tempo. Não sei o que é dar um antibiótico. E, assim, como ela tem uma síndrome, a imunidade é um dos fatores que mais atrapalhavam, sabe, a vida dela. Porque Uhum. vivia congestionada, vivia com sinusite, e várias outras, até o humor, por incrível que pareça, até com relação ao humor, ela mudou, ela ficou diferente. E aí eu comecei a fazer mais pra gente e comecei a recomendar para os, né, parente, amigo, enfim. E aí eu comecei a colher mais testemunhos, sabe, de pessoas próximas que usavam. Falei, gente, mas é muito bom isso, não é? E eu ficava pensando, eu tinha que espalhar isso para o mundo, eu não sei jeito. E eu conheci algumas pessoas que faziam caldo, e aí eu resolvi, então, investigar um pouquinho mais e descobrir esse caldo, então, que é sem sabor, que a gente pode misturar em tudo. Sim. E foi, assim, uma benção e uma maravilha, né? Porque até então eu fazia só o salgado. Só com as sopas. E aí eu cozinhava na panela de pressão normal. Mas aí, para industrializar e para vender, eu faço diferente, né? Aprendi uma outra forma. Eu cozinho por 36 horas em panela de barro, no fogo baixo, para assim, subtrair, para extrair o máximo mesmo dos ossos, do tutano. Né? E eu assim aproveito tudo, tudo, assim, até aquele restinho que fica, que desgruda do osso, eu faço uma sopa de novo, ou eu bato com abacate. Porque aquela parte, por incrível que pareça, ainda é a melhor de todas. É. Né? Aquela parte do colágeno que desgruda ali do osso, Uhum. sabe? E aí o cabelo começou a melhorar, parar de cair, unha começou a crescer. Eu falei, gente do O que céu, está é melhor acontecendo? que um toque. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? E eu tomava antes muitos suplementos, né? Porque eu tinha também problemas, e aí eu achava até que isso de não tá conseguindo engravidar, eu fiquei 4 anos tentando. Era porque eu tinha alguma deficiência no corpo, e realmente devia ser mesmo, Sim. mas nunca a gente conseguia localizar nos exames, sabe? E depois que comecei a tomar com mais frequência, aí esse ano veio a notícia, estou grávida, graças a Deus. Parabéns! Ai, obrigada. Foi um presente assim dos céus. E eu continuo fazendo os exercícios de LPF agora para ajudar no assoalho pélvico, né? Sim. Das respirações, mas enfim, o caldo assim foi para minha família tem feito um bem enorme. E aí eu queria mesmo espalhar essa ideia, até que lá no meu perfil Filhos para o Céu, que é um blog que eu tenho, que eu falo sobre educação de filhos, sobre o homeschooling que eu faço com as meninas.
eu expliquei outro dia como fazer esse. Porque por mais que a pessoa não consiga comprar, então que ela faça em casa, mas que ela adote essa ideia, sabe? É isso que eu desejo mesmo, espalhar. Agora, é lógico que tem aquelas pessoas que não têm esse tempo, né? Ficar cozinhando por 36 horas, ou seja na panela de pressão e por 4 ou 5 horas, né? Sem contar o cheiro que fica na casa, que não é muito agradável, né? Mas eu queria mesmo levar essa facilidade, sabe? E os clientes têm amado, têm gostado, e têm pedido. Tem gente que pede com muita frequência, assim, porque percebe que os benefícios vêm, sabe? Não é aquela coisa assim de mágica, né? Não é de um dia para o Sim, outro, sim. né? Porque as pessoas podem achar aí que, nossa, né? Então quer dizer que eu vou começar a usar, minha unha vai crescer amanhã, né? Não é assim. Não, é o Mas que eu sempre falo, é um processo, tem que entrar na rotina, né? E claro que se eu tivesse alguém perto de mim que eu pudesse comprar, eu compraria. Porque, gente, tem que ir no açougue, tem que passar uma conversa no açougueiro para ele cortar os ossos o menor possível. Geralmente você pede osso, eles já te dão um pedação. Aí eu falo, não, moça, você não sim, vai nem caber na minha panela. Aí eu vou conversando, vou explicando, porque eu fico até com dó. A gente paga, aqui onde eu compro é R$ 5 o quilo. Poxa, ainda pedir pro cara cortar miudinho e tal, é meio, né? Enfim, aí vou lá, compro esse osso, trago para casa, vou preparar. Eu faço na panela de pressão elétrica, fica 3 dias ali, eu ligo toda hora, vou lá e ligo, reinicio o processo todo. Então, assim, dá trabalho, né? Então, se tiver como comprar pronto, melhor ainda, né? E é o que você faz, né? sim. Sim, e realmente, assim, trabalho, né, e tem que ter um espaço próprio para isso. É. Aqui a gente tem o congelador e é muito osso. E aí depois tem essa parte do cozimento, que a gente, como a gente faz na panela de barro, então, assim, é o tempo todo ali. é, Foi até uma opção nossa, porque isso da panela, sabe, eu tenho Mais uma saudável. certa até o filtro de barro, tudo aqui assim é meio. Quanto mais orgânico, melhor, sabe? Sim, E por causa da minha filha, né? Por causa da síndrome, isso tem ajudado muito. Sabe? Quanto mais orgânico, o vinagre de maçã orgânico. Então, assim, a gente tenta fazer o máximo possível, tirar o máximo, o mais saudável possível, sabe? Para a gente obter mais benefícios. Eu e acho limpar que mesmo, né? Tirar todo tipo de. É o que eu sempre falo assim para as meninas, né? Quando elas, eu não tenho dinheiro para ir no nutricionista. Eu falei, ótimo. Então pensa o seguinte, só reduz os industrializados, os processados, tenta comer o mais próximo possível da natureza, que você já vai estar fazendo uma grande coisa por você, né? Então assim, meio que siga os instintos, presta atenção no que os nossos avós comiam, né? Então, mais ou menos por aí. Você está fazendo todo esse processo de voltar, né? Tá vendo? sim. Porque hoje em dia, né, é tão mais fácil você abrir um pacotinho de alguma coisa para comer e a vida assim tão agitada e tão corrida, que realmente parar para cuidar dessa parte da alimentação não é uma coisa muito simples, né, para as pessoas, Não. principalmente quem não tem tempo, para quem, né, tem uma vida mais corrida. E para agilizar mais esse processo é que eu pensei nessa ideia, né? E aí os potinhos, eles vêm congelado, sabe? A pessoa pode esquentar em banho-maria ou pode colocar no micro-ondas, porque o potinho é livre de bisfenol. Então, assim, é tudo mesmo pensando no bem-estar e no oferecer o melhor possível, né? E eu acho que as pessoas têm mesmo a opção, sabe? Do Sim. saudável. Né? Hoje em dia tá mais fácil de escolher o É. saudável do que um processado. Vai muito mesmo disso, da pessoa querer, né? Estar disposta a procurar e a buscar mesmo alimentos que enriqueçam. Isso não significa que você não vai um dia e vou comer o lanche, vou, né? É. Um dia fugir daquilo, mas assim, que a rotina, que o dia a dia, a gente consiga o máximo possível, né? De trazer benefícios para o corpo. É o tal do 80-20 ou 90-10, né? Faz 80% certo para dar uma escorregada em 20%, ou faz 90% certo para poder dar uma escorregada de 10%. Assim, eu consumia quando criança, aí no sul, a minha avó fazia, mas a minha avó fazia em forma de gelatina salgada, temperada. E aí eu lembro que ela cortava, ela passava a faca, cortava os cubinhos e a gente saía com aquela gelatina comendo aquilo.
Aí passou e tal, isso tem muitos anos, eu tenho 47 anos. E ano passado eu comecei a produzir novamente o caldo de ossos. Claro que eu não tenho a panela ideal, que é uma panela como a sua, mais limpa. Infelizmente, a panela elétrica, a panela mesmo, né? O que vai ali dentro, ela é de alumínio e teflon. Mas aí nessa hora eu penso no 90-10, né? Então, o caldo de ossos é 90, a panela é 10, vou fazer o quê? Vai dar 100. Tá bom. E eu comecei a. Eu também só conhecia a versão salgada. E eu me surpreendi fazendo. Hoje até fiz, né? Já que a gente ia fazer a live, eu fiz o meu café. Eu amo, amo, amo aquele café. É café, caldo de ossos, creme de leite, uma colher de pasta de amendoim. Às vezes eu coloco whey, nem sempre. Hoje eu não coloquei. E adoço com eritritol, bato no liquidificador com gelo. Nossa Senhora, é bom demais. É muito bom. E já fiz com leite de coco. Eu nunca fiz assim, não fui muito além nas receitas, mas eu tento variar, pelo menos na hora de servir ali e tomar, de formas diferentes, né? E até aqui em casa eles já tomaram e nem sabem que tomaram. Eu não posso contar, porque se falar que foi caldo de ossos, já fica assim, né? Mas eles já tomaram. Não tem gosto, gente. As pessoas olham, então percebem o cheiro e acham que o gosto vai ser daquele jeito. E não é, não tem gosto de nada, né? Aqui, Cris, eu coloco em tudo também. Eu coloco no feijão, eu coloco no arroz, eu substituo a água do arroz, eu coloco o caldo. Porque eu Ah, faço assim, eu faço muito, né? Eu faço muito para vender, mas eu faço muito aqui para mim. sim. Principalmente agora, nesse período da gestação, que eu tenho que acumular bastante colágeno. Então, assim, eu pego 2 conchas mesmo, coloco no feijão. Agora, o arroz eu troco a água e coloco o caldo. Coloco na carne, eu coloco no pão, eu coloco no bolo. Eu fiz outro dia uma receitinha de danoninho, porque a gente também, né, tem criança em casa, vai ter coisas Sim. doces. E eu incluo no sorvete, eu incluo na gelatina, no pavê, no patê, eu coloco em tudo. Tudo aqui Porque tem. como não tem um gosto marcante, ele disfarça, ele se mistura com qualquer sabor de outra coisa, né? Eu sou viciada nesse café que eu falei e na limonada salgada. Nossa, faça limonada salgada com ele, que eu acho que combina mais fazer. Eu não conhecia limonada salgada também, comecei porque fazia jejum muito prolongado, comecei a tomar um pouquinho de sal na água e tal. Eu falei, por que não tentar, né? Fiz a limonada salgada, falei, gente, mata mais a sede do que uma limonada doce. Então, realmente, você pode colocar em várias coisas, né? A limonada salgada eu ainda não tentei, mas a limonada eu faço muito, porque o caldo ele tem melhor absorção com a vitamina C, Sim. né? Então, associar isso é uma maravilha, tanto com a laranja quanto com o morango, fazer sucos aí. Suco, vitamina, e essa da limonada salgada eu não sabia, eu vou tentar aqui. Eu Prova, vou ver fica como muito é aqui, vou gostosa. provar. Eu gosto de bater o limão, um pedacinho de gengibre, o caldo de ossos, muito gelo, né? E eu adoço com eritritol. Menina, é melhor que refrigerante. Nossa, e é bom porque já acelera o metabolismo, já faz um monte de coisa, porque o Exato. gengibre também é ótimo e excelente, né? Mas olha só, Para usar no... Vanessa, fala uma coisa para mim, para esse povo que tá aí. Quais os principais benefícios do caldo de ossos? Que as pessoas ficam fazendo cara feia, mas não sabem a pérola que é, né? Pérola não, o diamante que é o caldo de ossos, né? Olha, são assim números, né? Incontáveis, na verdade. Eu posso citar aqui uns principais. Ele ajuda a perder peso, porque dá saciedade. Isso. Você pode usar igual você falou aí no jejum intermitente, você pode usar no jejum e ele não quebra o jejum, Não. então você pode tomar e receber os benefícios aí, continuar em jejum, porque isso é uma maravilha, é um detox assim extraordinário. Agora, o melhor assim que eu amo é o colágeno, né? É bom aí para unha, para cabelo, para pele. Eu até falava para meu marido outro dia, né, amor? Olha, né, passei dos 35, acho que o Botox vai ter que vir logo, sabe? Mas sabe quando você começa a usar e você começa a notar, assim, que começa a dar uma diminuída nas linhas? Eu falei, gente, esquece esse negócio de Botox, né? O caldo é muito mais barato que isso. E dá pra Natural. gente. É natural, né? Sem nenhum procedimento aí, sem ter que ficar se furando, enfim.
Então, assim, colágeno, tanto para pele, cabelo, quanto para as articulações. Eu tenho uma amiga que o pai dela, ela tinha um problema assim muito sério de artrite, sabe? E aí ela começou a dar também no arroz, né? Porque não gostava, não vou tomar. E aí começou assim, ele usava bengala e tudo, sabe? Caramba! Tinha um problema no joelho e dores musculares, assim. Ele largou, assim, foram 3 meses de uso contínuo, largou a bengala, não está usando mais. Então, assim, é ótimo para as articulações, ajuda aí também a tonificar os músculos, e para isso a gente usa muito aqui para a Manu, porque ela tem problema também com relação à musculatura e a desenvolver, problema de cálcio também é ótimo para cálcio. Eu até peguei uma colinha aqui. Ele tem umas. E ele é anti-inflamatório, porque Sim. isso esse é muito bom, porque assim, quantas vezes, né, a gente come coisas que vão inflamando, inflamando, e aí vai aparecendo problemas e a gente não sabe nem por quê, né? Às vezes uma dor de cabeça, até uma azia, gastrite, essas coisas, e aí a gente acaba tratando, né? E tomando Só o remédios para sintoma, né? não elimina a causa do Isso. problema, né? Que são as inflamações. Então, assim, ele é o melhor anti-inflamatório, eu falo, que existe, é o caldo de osso. Outra coisa, assim, que eu tenho usado muito aqui é para melhorar meu sono. Eu tomo à noite, já deixei meu chazinho lá esfriando, eu tomo à noite com camomila e erva doce, eu tomo meu caldo de osso. Ele é ótimo para ajudar a gente a dormir, sabe? Até para as minhas filhas eu dou assim, e eu percebi que a Manu tem dormido melhor, porque antes eu dava mais durante o dia, com suco de limão, né? Uhum. E aí eu comecei a dar também no chá. E eu percebi que elas começaram a dormir bem melhor, sabe? Eu usava até o olhinho essencial, comecei a usar, mas eu acho que não fez tanto resultado quanto o caldo de osso para o sono. É, porque ele induz um sono mais reparador, né? Ele vai te dar uma qualidade de sono melhor, né? Isso é bem interessante, eu também noto. É... Intestino. Intestino, não, esse aí é o melhor. Gente, eu vou ver Porque se eu acho um vídeo que mostra. O médico fez uma. Ele colocou as imagens de uma endoscopia. Endoscopia não. Reto. Ai, gente, esqueci o nome agora. Esqueci o nome do exame. Mas vai filmando lá por dentro. Aí ele foi fazendo a comparação de 3 tipos de intestino. Gente, eu juro pra vocês. Quando vocês olham aquelas imagens de um intestino ruim, dá nojo. Eu juro que eu pensei 2 vezes em tudo que eu comi no dia. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe? Então, assim, ele é reparador, ele reorganiza tudo, ele traz a saúde de novo para o intestino, né? Então, só de pensar em intestino, que é onde tudo acontece, onde todas as doenças nascem, a gente tem um potente limpador, fortalecedor, tonificante e tudo mais do intestino, né? porque é como se muitos médicos falam, né, que é como se o intestino fosse nosso segundo cérebro. Isso. Então, é como se tudo ali movesse o resto do nosso corpo. Então, se tem algo ali, se você está abastecendo ele com algo ruim, Colonoscopia. Obrigada, Aline. Esqueci o isso nome. mesmo. E se você está abastecendo ali, né? Se você está alimentando o motor com algo ruim, né? Então ele vai descamando as paredes do intestino. E aí o que o caldo faz? Ele vem mesmo para colar, sabe, né? Para refazer a parede. Isso. E é por isso que é muito legal fazer isso do jejum intermitente associado ao caldo, né? Porque você faz um detox, você limpa todas aquelas substâncias, e não é só da alimentação, é dos remédios, é de tudo Do quanto é estresse. substância, do estresse, né, do emocional, é do shampoo, é do desodorante, é dos produtos químicos da casa, é de tudo, e tudo a gente absorve. É incrível, assim, eu vivia num mundo totalmente paralelo a isso, mas é incrível como o É, nosso corpo absorve tudo isso, né? E as exatamente. crianças
normalmente. Como que a gente alimenta elas, né? Errado. Isso que você falou foi muito importante sobre o material de limpeza. A gente às vezes não dá atenção para isso. Ao desodorante, Gente, creme hidratante. Esse creme hidratante Monange, não sei o quê. Joga fora, não usa isso. É tudo componente artificial. Pega a gordura do caldo de ossos, bota um olhinho essencial para disfarçar o cheiro e hidrata. Você sabe que eu tenho uma aluna chiquerésima. Teve agora, a filhinha dela tá com 2 meses e pouquinho, a Paula. Ela é bem miudinha, fez uma barriga muito grande. E eu falei para ela, Paula, por que você não usa? Ó, tem a gordura do caldo de ossos, eu uso para hidratar. Eu fiz até um teste, passei no rosto. No verão eu parei, porque o verão a gente sua muito e tal. Agora no inverno eu vou voltar a passar. Eu falei, você não quer tentar passar na sua barriga para manter bem hidratado e tal? É a segunda gravidez, ela já tem mais de 30 anos e tal. Aí lá, eu quero. Aí quando eu cheguei com o negócio, ela sentou. Ui! Eu falei, bota um olhinho essencial ali, dá uma disfarçada. Ela foi, usou com óleo essencial. O médico dela falou assim: ó, não sei o que você tá usando, mas continua porque tá dando certo. Ela não teve uma estria sequer. Eu olhei hoje o abdômen dela, porque eu fui reavaliar a diástase dela. Cara, a barriga dela não. Sabe aquela aparência de pele morta que a gente fica logo depois que tem o bebê, fica aquela pele murcha, esquisita? Ela não tem. A pele dela tem vitalidade, sabe? Tá muito boa. Dei pra ela. A Araceli também. A gente estava comentando sobre pele seca. Eu falei, quer que eu leve para você? Porque eu faço, fica muita gordura, né? Levei para ela também. Então, assim, por que eu tô falando? Ah, por que eu comecei a falar isso? Essa coisa do desodorante que a gente usa, o creme hidratante que a gente passa, o que a gente usa para limpar o chão. Nós, adultos, não andamos rastejando no chão. Quando é que eu vi que essa coisa era séria? Eu tenho 2 cachorros que têm pelo curto. E eles começaram a desenvolver uma alergia por conta do veja que passava no chão. E aí o veterinário falou, ó, você vai ter que tomar conta disso, aí eu limpo o chão agora com vinagre. Né? Então, assim, é em tudo. Isso que você está falando, a gente é intoxicado o tempo inteiro, né? Por tudo que entra aí. É legal isso da gordura que você falou. Eu uso pro cabelo. Cabelo. Cabelo claro, sabe? E eu uso muito. Só que assim, a gordura, eu aproveito, como eu falei pra você, eu aproveito tudo. Então, eu uso na alimentação, eu cozinho feijão, eu frito tudo com a gordura. Então, eu não compro mais. Óleo vegetal, eu não compro mais. Eu excluí daqui de casa, a gente não sabe nem margarina, então assim, é só manteiga, é só a gordura do caldo de osso. E isso que você está falando do desodorante, eu até passei uma receita lá no meu blog, que eu uso aqui também bicarbonato, óleo de coco e óleo essencial. E é uma maravilha, assim, eu não uso outra coisa, nem em mim nem nas meninas, que as minhas filhas já estão começando, sabe, com Precisar. puberdade, e aí nunca usei, não deixo outra coisa, porque eu sei, né, o quanto que faz mal, quantas substâncias tem, então, principalmente a Manu, então, já comecei a passar tudo naturalzinho e eu coloco num tubinho Sim. desses de cola, e aí eu tirei a cola, e aí aquele que roda, sabe? Sim. Porque o óleo de coco ele fica durinho, né? Uhum. E aí fiz a misturinha lá com bicarbonato e o olhinho essencial, mas podia ser também a gordura, só que a gordura ela não fica tão durinha quanto o óleo de coco. Né? E aí elas rodam e passam assim como se fosse rolon. Então é uma maravilha. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente tem opção, né, de fazer de uma forma melhor. Agora, na minha gravidez também, eu tô aproveitando a gordura e o óleo de coco. Eu não passo nada mais que isso, né? Tanto no seio quanto na barriga. É a melhor coisa, né? E aí tomar, né? Porque internamente também a gente precisa desse colágeno, né? As gestantes aí precisam, principalmente no pós-parto, precisa tudo voltar para o lugar. Exato. Então, o colágeno é aquela glitina, né, que fala, né, ele é rico em glitina. Então, ele é ótimo para voltar aí todas as coisas para o lugar. E aí a gente aproveita a gordura, né, dá para comer também, mas passar no cabelo, na pele e ficar ainda melhor. No cabelo, gente, fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Aqui não sei se vai dar para ver, mas o meu cabelo
tem brilho, sabe? E eu uso shampoo seda, tá? Shampoo seda, não uso coisa cara, não, nem nada de. Mas, ó, o cabelo tem brilho, o cabelo tem viço, né? Então, assim, tudo, lábio ressecado, muito sol ou pelo frio, passa essa gordura. Canela, a região da perna ali que fica muito feia, né? E essa sua ideia do desodorante, ela é muito boa porque quando a gente passa, por exemplo, a Gillette, alguma coisa assim, a gente resseca a axila, né? Então você hidrata novamente a pele com uma coisa que é bem mais próxima da gente do que essas coisas. Gente, pega um frasco de desodorante ou um frasco de hidratante e lê. Sim. Você não sabe nada do que tem ali. Às vezes está escrito água, beleza. O único componente que a gente reconhece. O resto não são coisas naturais, coisas. É uma composição química muito forte, muito agressiva. Né? Que se a gente puder evitar, melhor, né? Sim. E é engraçado porque a gente não consegue observar, né, os malefícios, assim, porque não é de uma hora para outra. Não, são anos e anos e anos e anos e anos. Você vai acumulando tudo aquilo na pele, você vai acumulando. Aí vem uma alergia, né? Aí vem Isso. até uma coisa mais séria, mais grave, você não sabe de onde que veio, né? Não, aí a pessoa fala assim, nossa, mas que estranho, eu comi a vida inteira e nunca me fez mal, de repente. Ah, mas o corpo vai saturando, né? Chega uma hora que ele fala, não, chega, chega. Eu, por exemplo, não posso comer pipoca de milho transgênico, essa pipoca que vende no supermercado. Se eu comer pipoca, eu vou parar no hospital. Eu tenho uma crise de enxaqueca terrível. E, assim, fomos excluindo os alimentos até descobrir que era um milho transgênico. Então, assim, como nem sempre é fácil encontrar uma pipoca que seja de milho orgânico, eu parei de comer pipoca. Falei, pronto, paro de comer pipoca, eu não quero mais ter dor de cabeça. Então, assim, a gente tem que. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo que vai pro material do Diástase Sem Neura, falando sobre a respiração. E o que acontece hoje, o grande problema? A nossa vida, o nosso dia a dia agitado, essa correria, a gente desconectou da gente mesmo. A gente desconectou da respiração. As pessoas não param mais para, sabe, respirar, prestar atenção, fazer uma respiração consciente. Então a gente está preso ou no passado, sofrendo de depressão, ou no futuro, sofrendo de ansiedade. A gente não está vivendo o hoje. Pensa só esse seu processo de cozinhar, de preparar esse caldo de ossos. São 36 horas. Não é uma coisa da noite para o dia, não é uma coisa imediata. Os nossos antepassados faziam isso. As mulheres eram. As mulheres que eu digo porque a gente está falando de mulher, mas os homens também trabalhando na roça, sei lá aonde. Mas as mulheres estavam mais presentes ali no que elas estavam fazendo. Não tinha tanta distração. Hoje a gente tem o celular, tem o computador, tem o não sei o quê, tudo tirando a gente da conexão. E a sua filha, por ter a síndrome, ela é mais sensível, né? Então ela sente mais essas agressões que a gente, porque ela está conectada, nós não estamos conectadas. Nossa, é bem isso mesmo, Cris. E eu lembro que desde os 6 meses de idade, elas iam para a creche, sabe? E eu trabalhava o dia inteiro, dava aula à noite, então assim, minha vida era uma loucura. E cada vez a impressão que eu tinha é que eu trabalhava só para pagar remédio, sabe? Tudo ficava na farmácia e nas consultas. E vai para lá, vai. Então, eu comecei a desenvolver, eu tive gastrite muito forte. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Porque, né, eu tô dando melhor para elas e parece que minha vida tá indo só pro buraco, sabe? E aí, quando eu comecei a parar e a pensar mais, não, peraí, né, o que a minha filha tem? E eu não sabia ainda, eu fui descobrir, ela tinha 6 anos de idade, quando a gente foi descobrir a síndrome. E ela ficou mais de uma semana assim, internada. E aí eu comecei a cuidar um pouco mais da parte intelectual. E foi onde a gente começou o homeschooling. E, sabe, aquele olhar é como se eu tivesse assim, para o mundo, né? E eu vou cuidar aqui agora. E aí, é claro que assim, né? Ninguém aqui é rico, milionário que Sim. pode parar e ficar sem trabalhar, até porque eu tenho minhas rendas extras, agora o caldo, mas também faço crochê. Enfim, a gente sempre tem que, né, Se ir virar nos ajudando aqui trinta. de uma forma. Mas isso, sabe, de olhar para a criança e perceber e sentir o que ela.
Eu lembro que no hospital, nesses dias que eu fiquei lá, parecia assim, uma prisão para mim. Porque o mundo lá fora e as coisas aconteciam tão rápido. E eu tava ali há tanto tempo, Presa. parada, sem fazer muita coisa. Presa naquele, sabe? Sim. Aquilo para mim foi um choque. É como se eu tivesse realmente, né, tempo de respirar, igual você está falando aí. Mas a gente vai passando e vai vivendo como se fosse isso, se fosse normal as coisas É. assim, né? Sem se preocupar tanto com alimentação. Ai, que bobeira, ai, come lá qualquer coisa, ai, pede aí um iFood, né? E Exato. ai, se a gente for ligar e se importar com tudo, ai, o quê? Desodorante? Ai, para com isso. Ai, compra lá qualquer coisa. Ai, produto de limpeza. Ah, então vocês são neurótica, né? Quanta gente já me É. falou. Mas sabe quando você para prestar atenção, você não vai conseguir, lógico, ninguém vai conseguir 100%. Mas sabe Não. quando você vai eliminando, elimina aqui, elimina o que você consegue e vai respirando e respeitando o tempo, né? O tempo da criança, o seu tempo. A vida fica outra coisa. É É. incrível, incrível, assim. A transformação que aconteceu na minha vida, na minha família. E realmente esse cuidado só podia dar nisso, sabe? A gente fabricando caldo de osso, que é uma coisa assim que realmente eu acho que é esse olhar, sabe? E essa demora de ficar pronto, e aí tem que ficar lá, tem que ficar cuidando, sabe? É como se fosse, sabe, Deus assim, me falando, olha, devo te dar mais uma chance, para aí um pouquinho, observa as coisas ao seu redor, né? E é bem isso que você falou, Você sabe que respira. eu li um negócio hoje, uma amiga minha postou, a Rafaela Varandas. Ela colocou assim, fez um post falando que a gente faz o que é urgente e o que é importante a gente deixa para depois. Ou seja, a gente está sempre apagando um incêndio e aquilo, um dia eu vou fazer atividade física, não, um dia eu vou me alimentar melhor, um dia eu vou fazer caldo de ossos. Um dia eu vou, nossa, eu tenho que ir ao médico fazer um exame. Nossa, um dia eu vou fazer tal, um dia eu vou fazer caminhada. Um dia eu vou tomar sol, porque eu ouvi falar que vitamina D faz bem. Sabe? Um dia, um dia, um dia. E a gente vai cada dia apagando um incêndio rápido, uma coisa que é urgente, mas que talvez não seja o importante. E o importante mesmo, necessário, a gente vai empurrando com a barriga. Até quando? Né? É bem assim. Não, e É isso aí bem foi realmente um Deus, né? Pera, para, Vanessa, para, desce aqui, escuta o que eu vou te falar e segue daqui para frente. Tô te chamando para você entrar nos eixos, né? Eu falo isso mesmo, que a síndrome da Manu, assim, quando a gente descobriu, para mim foi um presente, sabe? Eu não fiquei desesperada, não fiquei, meu Deus do céu, porque eu. Porque eu consegui, claro que assim, não no exato momento, mas refletindo sobre, eu consegui perceber que era isso mesmo, que eu precisava fazer essa pausa. E muitas vezes a gente acha que um problema que acontece na nossa vida, que nossa, é o fim, que é Deus castigando, que É. O ai, que eu fiz acabou para agora. merecer isso? Que eu fiz para merecer, sabe? Mas tem muitas mães que me mandam mensagem, nossa, né? Mas que calma, como que você consegue lidar com isso, né? Sua filha desse jeito. Gente, a gente vai cuidando e vai amando, né? E vai respirando e vai observando e as Vai coisas se vão acontecendo, reinventando. se reinventando, sabe? E vai vindo tão bem, né? Que eu não tenho outra palavra a não ser Deus cuidando da gente mesmo e dando a oportunidade para a gente ser melhor, né? O Sim, que é, o que é... e você espalhando isso, né, para as pessoas, porque eu vejo assim que a gente vive uma época muito estranha, né? E as pessoas estão muito egoístas, muito voltadas para si. Então, às vezes, elas têm uma coisa boa, mas não querem compartilhar, né? E como você começou a live falando que mesmo que a pessoa não vá comprar com você, mas que você quer falar sobre os benefícios do caldo de ossos. Eu também sou uma entusiasta. Eu fiz o vídeo mostrando lá o dia que eu estava fazendo, acho que foi o vídeo mais visualizado do meu Instagram, foi esse vídeo do caldo de ossos. Porque realmente, ao mesmo tempo que ele gera curiosidade, ele gera uma certa repulsa, né? As pessoas olham assim. Se eu te contar o que eu comprei essa semana, que eu vou comer, se Deus quiser, essa semana, é pescoço de galinha. Eu compro o pescoço, eu cozinho ele até quase desmanchar, vira quase um caldo de ossos, e eu como tudo, eu como os ossos, inclusive. Porque o ossinho é bem poroso, então você cozinha e ele desmancha. Gente, porque, olha, eu fico feliz demais de comer, porque a pessoa fala assim, ai, fazer dieta é caro. Ué, depende do que você vai comer. Eu como, apesar de que moela tá caro, viu? Moela tá caro.
Eu gosto de moela, eu gosto de pescoço de frango, eu gosto de barriga de porco, que também entrou na moda e agora tá absurdamente cara. Barriga de porco era baratinha, era tipo quase preço de osso. Eu lembro que eu paguei R$ 7,90 a primeira vez que eu comprei aqui no Rio há 4 anos atrás. Agora não se acha por menos de R$ 25 a barriga de porco. Nossa. E a E o barriga pé de de porco, galinha? o pé de galinha. Esse ainda tá barato, ainda tá dando, gente. Pé de galinha Esse, dá. Eu já fiz esse ele eu também não cozido, gostava, mas batido agora e eu amo. não é? Eu faço ele temperado, cozido, depois eu processo tudo, coloco num recipiente, corto igual caldo de galinha. Gente, não Aham. usem caldo de galinha, caldo quinor, nada disso, tá? Pelo amor de Deus, isso é veneno em forma de caixinha. Aí eu corto os cubinhos e uso aquilo para temperar a comida. Delícia. Nossa. Eu comecei, eu lembro de uma aula da Camila Badi falando sobre, acho que eu fiz faz uns 3 anos, falando sobre que ela substituía isso mesmo, né? O caldo de galinha que a gente compra no mercado e substituía os tablets pelo caldo. Eu falei, gente, que máximo! E Você depois pode eu colocar o também tempero que passei você quiser. esse negócio de sazon, tempero pronto, sabe? Tem tanta coisa lá dentro ruim. E a gente não tem nem ideia, né? Compra, não lê a embalagem. Eu parei com tudo isso. Agora é só folhinha. Eu tenho meus pezinhos de manjericão, de cebolinha, salsinha. E é isso que a gente usa aqui para temperar, sabe? O caldo de osso. Pois é. Mas o pessoal é muito curioso, né, com relação a como fazer, o que fazer, dá uma dicasinha geral aí sobre o caldo de ossos. Para quem, qual é a sua cidade mesmo? Maringá, Paraná. Pronto. Então lá em Maringá vocês podem comprar pronto, não vai ter trabalho nenhum. Só em Maringá ou atende a região, alguma coisa assim? Região, eu atendo a região. Aham. Aí a galera do Eu sul então tá bem servida, hein? Mas aqui beleza, no não Paraná. moro aí, sei lá, moro lá no Recife. E eu queria experimentar o caldo de ossos. O que que você indica? Então, aí é o seguinte, aqui eu faço assim. Eu compro a mesma medida que eu vou usar de osso. Eu prefiro usar o osso do boi, o osso da canela, que é onde tem mais tutano, é onde tem mais Isso. nutrientes. E aí, a mesma medida do osso eu coloco de água. Eu prefiro usar a panela de barro, mas também, igual a Cris, ela usa a elétrica é boa porque você não precisa ficar repondo água. A É. panela de barro eu tenho que ficar repondo água, então eu tenho que ficar cuidando e olhando. E aí eu coloco o vinagre de maçã, né? Coloco lá umas 5 colheres, enfim, aí depende da quantidade ali. Mas é só, eu não faço mais nada, é só isso, e aí fico cuidando a água. E depois coo tudo e deixo na geladeira para ele separar, porque daí vai separar a Isso. gordura da Fica uma capa gelatina. assim, né, de gordura em cima. Fica, fica. E aí, mas você não consegue fazer isso, não colocar na geladeira. Tem que deixar É. lá para ele poder separar, porque daí ele vai endurecer, né? E tem muita gente assim que fica na dúvida. Porque quando eu uso assim, ele tá bem durinho, mas é porque eu pego da geladeira, né? Já Sim. uso o meu assim, 5 dias no máximo, e esse é o prazo, né? Você fez 5 dias na geladeira, no congelador ele dura 6 meses. Isso. Então, você pode comprar e congelar e ir usando, né? Aqui ele dura 5 dias e aí eu já refaço o caldo, mas aí, como ele fica só na geladeira, o meu fica mesmo durinho. Mas se você tira e ele esquenta, ele vai ficar líquido. Ele vai, Isso. é como se fosse uma gelatina mesmo que você compra essas de Exatamente. mercado e faz. Sabe, quando tá ali bem geladinha, ela fica dura, mas quando ela esquenta, ela fica líquida. Fica igualzinho. É muito Igualzinho. legal. Muito legal. Mas porque eu já recebi é, gente que recebeu o caldo e falou assim: ah, mas eu fui esquentar aqui, ele ficou líquido, mas é isso mesmo. É. Ele vai ficar líquido. Ele não vai ficar durinho, igual depois que você esquenta, né? Depois que deixa fora da geladeira, ele vai mesmo, vai ficar em formato líquido. E aí é só consumir em tudo que você quiser. Aí, com relação ao gosto, depende da quantidade que você for colocar de caldo, né? Mas a quantidade que você vai colocando até ver que saiu o sabor do caldo e ficou o sabor
não sei, da fruta ou do chá, do café. Eu gosto de colocar também no café, coloco uma colher e depende da quantidade. Se eu bebo um pouco mais, eu coloco mais, mas se eu bebo menos, então assim, eu vejo o gosto, né? Ah, não, vou colocar mais café. Então a gente vai regulando, não tem uma quantidade. Até a E quantidade, vai muita muito gente me do pergunta, paladar, né? A pessoa tem que experimentar. tem Por exemplo, sentido. você falou do chá, eu fiquei meio assim com o chá, mas eu vou experimentar hoje. Vou experimentar fazer o meu chá e colocar uma colherzinha do. Eu tomo de outras formas, mas no chá eu nunca tomei. Vou experimentar. A gente tem que ter a mente aberta até para isso, gente. O máximo que você pode fazer é colocar na boca, putz, não gostei, não vai, beleza. Mas, né, abrir a mente para experimentar. Eu, as primeiras vezes, quando eu comecei a inventar, né, receitas doces com caldo de ossos, eu ficava assim, falei, cara, isso não vai dar certo. Vai estar esse. Porque o cheiro é ruim, né? Quando tá cozinhando. Sim, Eu já sim, acostumei, mas meu marido reclama muito. Então, se você se ligar no cheiro, você acha que o gosto vai ser igual. E não é, gente, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Juro. Não tem gosto, não tem cheiro, nada. depois que fica só a gelatina, porque a gordura ela tem um cheirinho, A né? A gordura gordura sim. ela Gordura fica tem. depois. Agora a gelatina não, ela realmente é sem cheiro, sem gosto. A não ser que você coloque, tipo, numa receita, né, num suco aí, você coloque mais caldo que suco. Aí pode Isso. ser que você sinta ali, né, um pouco. Mas é isso, é ir dosando, ir experimentando e testando as receitas e para ver, né, como que vai ficar isso, vai ficar legal ou não. Eu já. Eu queria falar, Pode falar. fala. Não, pode falar. Tem muita gente que me pergunta assim, qual é a quantidade que eu tenho que tomar por dia? Boa pergunta. E eu falo assim, ó, depende muito, né? Qual é a finalidade? Para que você quer tomar? É Sim, porque tem gente que realmente tem algum problema crônico, tem alguma coisa né, não sei, reumatismo, tendinite, alguma coisa crônica, uma dor de cabeça até, porque pode ser também problema, né, sim. inflamatório. E aí, é, eu sempre falo assim, nesses casos crônicos, assim, eu recomendo uns 300 ml por dia, sabe? Porque assim, não tem uma contraindicação. Ó, você vai passar mal se você tomar, né? Não tem, ele Sim, não tem contraindicação. E isso que é o bom, né? Não é um remédio que você fala assim, ó, em excesso exato. é perigoso. A não ser assim, a gordura, né, para quem aí tem algum problema, né, com o fígado, enfim, mas o caldo de osso, o caldo mesmo, de gelatina, ela não tem contraindicação. Não, nenhuma. E assim, gente, já teve gente que perguntou assim: ah, mas se eu tomar demais, vai me dar diarreia, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Nunca percebi nada, pelo contrário, eu tenho usado um ritual já é meu há algum tempo, de manhã fazer a raspagem da língua, beber um copo de água morna. Antes de qualquer coisa, antes de tomar café, eu não tenho o costume de comer de manhã, né? Então, essas práticas em conjunto melhoraram muito, 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 muito meu intestino. E eu vou encontrar essa imagem, eu vou postar assim, para que a gente fique atento ao que a gente está colocando para dentro. Eu até ontem fiz uma live falando era uma nutricionista, e eu falei com a Mônica o seguinte: como que você quer tratar seu corpo? Como um Fusca enferrujado ou como uma Ferrari. Se você tem uma Ferrari novinha, zerinho, você não vai colocar gasolina batizada, né? Você vai colocar a melhor gasolina que tiver. Já se você tem um Fusca enferrujado, você põe aquela gasolina de qualquer jeito, não tem problema nenhum, né? Então nós não somos Fuscas enferrujados. Então, quanto lixo, quanta comida ruim, quanta substância ruim a gente põe para dentro, né? E o caldo de ossos vem para fazer olha que legal aqui, Vanessa. Ela tem fibromialgia. Sim, Dai, minha amiga, nossa, eu acho que vai ser muito bom para você. Porque eu já vi também testemunhos de fibromialgia, que melhoraram muito os sintomas, viu? Porque a fibromialgia também é um pouco emocional, e aí tem alguns especialistas que dizem também que vem do intestino. Então Sim, eu tenho certeza assim que vai trazer benefícios. Talvez assim não a curto prazo, igual a gente está falando aqui, né? Você tem que ter uma constância, tem que fazer constantemente, tem que tomar isso constantemente. Não adianta pensar que vai fazer aí uns
20 dias e vai resolver o problema aqui não, né? Ele ajuda a combater essa inflamação, né? O grande problema da gente, dessa nossa alimentação ruim, é a inflamação, né? O processo inflamatório que a gente gera. A gente vive em constante inflamação, né? Então, a gente conseguir se livrar disso, e se o caldo de ossos é um anti-inflamatório, tem comprovação, gente, é só buscar literatura, tem muita gente falando. No início você falou que não quebra jejum, sim, a nossa referência, que é o Dr. Souto, né, que é da Associação Brasileira de Low Carb, ele escreveu um post muito grande, um artigo muito bom, e ele falando sobre isso. Uma xícara de caldo não vai quebrar o seu jejum metabólico, nem seu jejum calórico, e você vai estar recebendo todos os benefícios daquele caldo, aumentando a sua sensação de saciedade, sem quebrar o jejum. Então, para quem pratica o jejum intermitente, que eu super recomendo, eu sou fã demais, é muito bom o caldo de ossos, porque às vezes e o salgadinho, porque às vezes o que a gente tem quando a gente está fazendo um jejum é um desequilíbrio mineral, um desequilíbrio de sais. Então a gente precisa do sal, a gente não precisa do açúcar. Isso é mentira, dizer que a gente precisa do açúcar, porque senão o cérebro não funciona, que a glicose é alimento do cérebro. Quando a gente está em jejum, o que causa dor de cabeça, na verdade, é esse desequilíbrio dos sais. Então, pega um caldinho desse, joga uma pitadinha de sal e manda para dentro, acabou, não vai ter dor de cabeça. Perfeito. Conheço até um médico, eu não lembro o nome dele agora, que ele recomenda até a tomar esse sal de manhã na água, misturar um pouquinho. Sim. Mas também não disse que não é qualquer sal, né? Tem um sal aí específico, eu não sei muito bem. Aqui a gente usa o marinho. O marinho é o mais limpo, né? Cuidado com o sal do Himalaia, gente. Eles estão pintando o sal. Eles fazem cada coisa, né? E ainda dizem que é bom. Pois é. Muita gente aí recomendando, a gente tem que ficar esperta mesmo. E tem que procurar e pesquisar, igual você falou. Existem inúmeras. Assim, aqui no Brasil ainda não é tão grande as pesquisas quanto lá fora. Eu achei muitos artigos lá fora falando mais sobre o caldo de ossos do que aqui. Lá acho que nos Estados Unidos, ele é considerado o Golden alguma coisa que eu li esses tempos aí. Lá elas estão usando, você vê, é uma coisa tão antiga que o pessoal fazia na colônia, fazia na roça, né? E é uma coisa que é desperdiçado. Muitos açougues jogam fora. Tanto que no supermercado, geralmente no supermercado eles não vendem, porque eles têm que jogar fora. Porque a Anvisa fica em cima deles lá, a Vigilância Sanitária fica em cima deles. Então, você tem que... É mais açougue, né? Açougue de bairro, você consegue conversar e tal, e comprar. E tem lugares que eles até dão os ossos. Porque para eles não tem utilidade, eles vão ter que descartar aquilo. E a gente vai lá e tira mais um pouquinho do osso antes dele ir pro lixo. É isso mesmo. Aqui eu consigo em alguns lugares também doações de ossos. Alguns lugares também vendem, mas a preço bem baratinho. Então, realmente para eles é bom até que tira logo. Vem pegar logo. Exato. Não são todos os lugares, todos os açougues. Tem açougue que compra tudo embalado a vácuo, então esses não vão ter o osso. É onde eles desossam, né? Que aí você consegue o osso. Isso, exatamente. E aí tem até uns carroceiros que passam pegando. Tem dias aqui alternados, então a gente fica esperto para pegar antes deles, porque tem um destino. Né? Mas também é doação, assim, é como se fosse, sabe, alguém que vai passar para pegar lavagem, sabe, para porco. Então é isso. E aí, para eles, tanto faz, sabe, dar aquilo ou vender, não faz diferença. Eles querem mesmo desocupar o espaço, porque para eles o mais interessante é a carne. Na sexta-feira foi muito engraçado. Eu cheguei no açougue e eu converso demais com as pessoas, né? E perguntando para o açougueiro como é que estava o movimento. Ele falou que estava muito preocupado, que o movimento caiu muito, que ele não sabia se ele ia conseguir manter o açougue, que o açougue tinha mais de 30 anos. E papo vai, papo vem. Peguei os meus ossos, que eu compro também, o da canela, do boi. Ele me deu, inclusive, o joelho. Aí ele talhou o joelho todinho, menina. Aí ótimo. Aí terminou esse e o que mais? Eu falei, agora eu quero o osso de peito. Aí ele, vai fazer caldo de ossos também? Eu falei, não, osso de peito é pros cachorros. Aí ele corta pequenininho, eu trago para casa. Não como petisco, não. Trago para casa, separo em porções, congelo. E aí, nisso que fica congelado, já mata todo e qualquer micro-organismo que possa ter. Depois eu descongelo e dou um ossinho para cada um. Menina, pensa na festa.
E, ó, Maravilha. limpa tártaro de cachorro. Putz, eu acho que foi, se eu não me engano, o de peito foi R$ 4 o quilo. Pô, 1 quilo dá osso pra. Você não vai dar osso Nossa. todo dia, né? Você vai dar, eu dou uma vez por semana os ossos, um bom pedaço de osso para eles. Eles ficam roendo, roendo, ficam felizes, limpam os dentes. Então, assim, ele riu depois quando eu tava saindo, né? Eu saí com 2 sacos de osso, né? Um para mim e um para os cachorros. Ah, o Diogo aqui tá falando, o Diogo é um parceiro muito legal aqui que eu tenho. É, ele é um coach de emagrecimento, sabe? Ele usa bastante a dieta cetogênica, Ai, que legal. e aí ele tá falando aqui que o Dr. Lucas indica o sal integral. É isso mesmo, é o Dr. Hum, Lucas. Diogo. Obrigada. obrigada pela E aí informação. ele mora aqui perto também, numa cidade próxima, e ele recomenda o caldo aqui para os clientes dele. E sabe, é tão legal encontrar, eu achei o máximo, assim, porque é difícil a gente encontrar profissionais, né, nutricionistas, enfim, que relacionado à alimentação, que conheçam e que façam uso e que indiquem, né, Sim, para os clientes. Eu lembro que eu passei assim muito tempo em nutricionista e eu nunca tinha ouvido falar, né, assim, é, diretamente com o nutricionista. E é legal que, assim, parece que está tendo um movimento agora, né? De alguns profissionais se voltando e tendo esse cuidado, esse olhar. E o Diogo é uma pessoa dessas, e assim, é o máximo, eu acho demais, sabe? Porque não está interessado só em vender, sabe? Em vender sim, remédio, está interessado realmente na saúde e no bem-estar da pessoa. O exato. que é muito difícil hoje em dia a gente ver, né? Porque dá a impressão que eles têm até um combinado com as farmácias, não sei, né? Ou com as farmácias de manipulações, não sei, porque esse cuidado é poucos profissionais que têm, mas assim, quando a gente acha eles vale ouro para mim. Porque, na verdade, ninguém vai ganhar com isso, né? Você pensa que é uma matéria-prima que vai para o lixo. E a gente vai lá, cozinha. Aliás, eu acho que uma única indústria que ganha nessa história é que a gente está comprando mais panela de pressão elétrica. Só isso. Mas, assim, não tem nada. Vai demandar. Ah, mas é chato. Ah, mas dá trabalho. Gente, mas a vida dá trabalho, né? Viver dá trabalho. E, assim, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, assim, por exemplo, a minha cachorra, voltando a falar de cachorro, gente, não faz bem só pra gente, não. A minha cachorrinha, quando chegou aqui, filhotinha, tava com a doença do carrapato. E aí teve problema, tava com anemia e tal. Aí o veterinário falou: Ó, você cozinha. Eu até fiz um dia, eu fiz um story falando. Era pra eu cozinhar inhame, cenoura, beterraba, fígado, carne, dá pra ela. Aí eu pensei, eu falei: sabe do que? Eu vou botar no meio dessa comida dela aí caldo de ossos. Aí eu pegava uma colher de sopa bem generosa, assim, daquela parte gelatinosa e botava bem por cima. Então ela começava comendo caldo de ossos. E foi assim, 3 dias, juro pra vocês. Claro que teve a medicação, lógico. Mas 3 dias depois era outra cachorra. Eu falei, o que aconteceu com aquela cachorra calma, pacata, tranquila e que dormia? Ela, na verdade, já estava doente, tadinha, né? Mas assim, ela mudou da água pro vinho. E agora eu não dou todos os dias. Eu dou dia sim, dia não, um sim, dois não, mas eles comem também junto comigo. Eu vou preparar o meu, já tiro uma colher e dou um para cada um. E eles adoram. Sim, é perfeito, porque a gente não sabe muito bem o que vem nessas rações, né? Ração Não. também ajuda a cair o pelo, pode ocasionar várias outras coisas, né, nos animais. E eu acho que eu vi outro dia a Lara falando sobre isso também, né? O quão que é importante essa alimentação dos cães. Porque eles convivem com a gente, né? Exato. Eles também precisam estar saudáveis, é bem isso mesmo. Assim, por isso eu comecei a falar isso por quê? Porque dá trabalho, dá trabalho. Então eu pego claro que eles não comem exclusivamente comida natural. Por quê? Porque são 2 cachorros grandes. Então, para eu fazer comida natural para eles, eu tenho que fazer uma quantidade muito grande. Quando eu tinha um cachorro pequenininho, eu fazia. Ela só comia comida natural. Mas, ó, eu dou caldo de osso pet todos os dias. Ai, tá vendo? Todos os dias. Ai, esse cachorrinho deve ser muito saudável. Deve. Mas agora, como eu tô com 2 e cada um pesa 18 quilos, você imagina que eles comem muito. Então, não é viável, né? Então, eu misturo. Eles comem ração, sim, porém, eu misturo com a comida natural e com o caldo de ossos. A panela de pressão é mais rápida, exatamente. A gente acaba usando a panela de pressão por ser mais prática, né? Mais rápido.
A elétrica é boa porque você não precisa ficar em cima, não tem que abrir para repor água, né? Ela já abafa tudo ali e cozinha com aquela água, e, não vai embora a água. E aí é boa porque você pode controlar o tempo dela também, né? Ah, ela tá perguntando se é mais rápida. É uma pergunta, na verdade. Na verdade, eu acho que ela é mais prática. Porque eu, É. eu deixo ela Então, 3 dias na minha panela. E fico lá. Passei por lá 90 segundos. 90 minutos, né? Aí, sei lá, saí para trabalhar. Eu voltei 90 minutos. E assim eu vou. Eu nem sei mais quantas vezes. ela retém também a temperatura. Então, como o caldo precisa ser cozinhado em fogo baixo, não tem importância às vezes colar 10 minutos sem ligar de novo, Não, porque porque ela mantém aquecida. é ótimo também. Foi a melhor estratégia, porque na panela de pressão antiga não rolava. Então, olha que chique esse pet. A alimentação do meu é bioapropriada, comida de verdade. É um maltês. Se é um maltês aí, tá que tá, hein? Quando eu parar de trabalhar na rua, os meus vão comer só comida natural também. É, não é fácil, não. Tem que cuidar. Ah, Dai, entendeu, né? É isso, é muito prática, gente. É vida. Para cozinhar moela, para cozinhar pé de frango, para cozinhar o pé de frango, você tira a unha. Não, a unha é excelente. Eu não Não tira. consigo. Gente, não tirem a unha. Eu não Pode consigo. parecer um pouco nojento, mas, gente, a unha tem tanto colágeno que vocês não têm Sério. noção. Ai, eu vou tentar. Então, que eu vou lá com o alicate, corta a unha fora. Olha, outra coisa que eu costumo colocar aqui também é a crina do frango. Oh, Ela aquela tem, crista. ela tem ácido hialurônico. Mas é É que é difícil achar, difícil, né? é difícil achar. É Cabeça que de assim, frango. meu pai tem algumas, ele cuida lá e tem galinha, tem franguinho que, então assim, eu pego tudo É. porque é uma maravilha, gente. Vocês não têm noção. O E aí da você crista mistura. eu sabia, mas a unha, eu olho pra unha, é mais forte do que eu. Eu vou lá e corto a unha fora. Então, mas aí você pode cortar depois que cozinhar, deixa cozinhar ali com aquela unha. Eu vou tentar, vou tentar. Gente, é gostoso, é porque a gente tem preconceito, né? Mas É, depois que você cozinha, caraca, olha o pescoço, gente. Pescoço é uma delícia, pé de frango é uma delícia, moela é uma delícia, tudo muito gostoso. mas eu também não gostava de pé, não. Nossa, eu demorei assim pra pegar gosto. Eu olhava para aquilo, eu sentia nojo. É normal, né? Passava assim mal até de ver pessoas comendo. E aqui a Manu adora pé de galinha. A Elisa ainda não consegue comer, não. Mas eu também não consigo falar para elas, né? Tudo que tem, às vezes não falo, não conto, só vou colocando no meio da comida. Não precisa falar tudo, né? Ó, a Etienne tá falando aprendendo muito aqui. Gente, eu acho que a gente pode até fazer uma outra live falando sobre isso, sobre coisas baratas, né? Que se encontram facilmente e mostrar a panela elétrica. No meu caso, eu posso mostrar a panela elétrica, você pode mostrar a sua aí, como é que você faz. Sim. E com certeza o seu caldo é melhor do que o meu, mas, né, não é viável para todo mundo. Nossa, agora É, tem um monte de pergunta, peraí. Quanto tempo na panela de pressão elétrica? Gente, deixa eu pensar aqui. Se eu ligo umas 4 vezes, dá 3, 6, 9, 9. No meu caso, dá umas. Putz, grila. Eu vou ter que fazer o cálculo. De cabeça, não sei. Eu deixo 3 dias e eu vou ligando toda vez que eu passo na cozinha. Fica. porque é difícil calcular, porque assim, entre tipo, você ligar, né, entre uma e outra, ele vai mantendo aquele calor. E como o caldo ele precisa ser cozinhado em fogo baixo, ele tem que ser, tipo, você não vai ligar no fogo alto para acelerar. Você tem que ir devagar mesmo, né, para Isso. e ele vai soltando, é incrível, assim, o osso sai quase derretendo no final. Aquela parte do joelho, tudo aquelas partes que ficam grudadas ali, aquela parte do colágeno, o tutano sai, fica líquido. Ele derrete tudo. Incrível. Olha só, eu fiz um cálculo mais ou menos aqui, dá umas 42 horas de panela ligada, tá? Né? Mas, por exemplo, eu ligo de noite e vou dormir. Ela termina, ela encerra nos 90 minutos, né?
Mas ela permanece aquecida até de manhã. Aí de manhã eu vou lá e dou uma ligada de novo. Então, assim, acaba que eu nem sei no final das contas quanto tempo fica. Mas o meu caldo fica gelatinoso, fica bonitinho, tá? Sai tudo direitinho. O caldo de bovino. Olha, liquidifica depois. O Para bater tutano. o restinho do tutano, né? Dá também, dá para fazer, bater no liquidificador ou colocar nas receitas também. Isso. Incluir Ai, ali na gente, eu amei esse papo. Acho que a gente pode repetir com detalhes, né? De repente fazer uma receita, né? Para elas verem que dá para usar e tentar fazer, gente. Dá pra gente comer bem, se alimentar bem. É um suplemento, né? Um alimento e um suplemento de qualidade e baratíssimo, baratíssimo, muito barato. Qualquer pessoa, acessível a qualquer pessoa. Isso mesmo. E quem não consegue fazer e mora aqui próximo, Isso. pode entrar em contato, né? Manda um direct lá pra gente, que a minha equipe aqui É, e vai no vai. potinho, já todo bonitinho. Você não vai sentir cheiro ruim na sua casa, não vai ter que separar gordura. Não vai É ter trabalho ótimo. nenhum. Ele vai no isopor, então assim, é sossegado e é uma maravilha. Maravilha, gente. Adorei, Vanessa, adorei. Acho que a gente precisa fazer mais uma e falar um pouquinho mais e mostrar, porque as pessoas ficam curiosas, né? Eu mesmo tinha muita curiosidade com a panela de pressão até eu comprar e ver que é muito simples. E eu não comprei a eletrônica, eu comprei a elétrica. A eletrônica você programa, você pode sair de casa e programar 5 horas de cozimento e passear. A minha não, a Eu minha é no achei que era. botãozinho. Ah, tá, entendi. Entendeu? Quando eu comprei, eu não sabia a diferença. Eu só pensei que era panela elétrica. Depois eu vim descobrir que não é. A minha é a mais simples, é elétrica. A eletrônica você programa, ela é um espetáculo. Olha lá, tem gente que faz no mousse. Ah, no mousse fica muito bom. Sabe por quê? Porque a gelatina substitui a gelatina. Então, quando você for usar alguma receita que vai gelatina, ou incolor, ou de sabor, substitui pela gelatina do caldo. Gente, dá perfeito. Exato. Eu faço gelatina aqui de fruta e uso, em vez de usar aqueles saquinhos que a gente compra no mercado, eu uso o caldo de osso. E Maravilha. ele fica durinho, fica perfeito. Exatamente. Não, é usar a criatividade, o céu é o limite, né? Mesmo. Mas experimenta a limonada salgada e eu vou experimentar seu chá hoje. Boa. Adorei, Vanessa, muito obrigada. Vamos espalhar o que é bom, a gente tem que espalhar mesmo para o maior número de pessoas aí, né? Isso mesmo. Adorei, Obrigada, adorei. Cris. Eu amei estar aqui com você também, sabe? Você é uma pessoa, assim, luz e eu gostei muito, assim, de também aprender com você e eu acho que é isso, essa troca de experiências, né? Essa troca é muito legal, né? E tomara que, assim, as pessoas também comecem, né, a fazer e a comer e a colher os benefícios, né? Que a gente Exato. tem. Só tem benefício, gente.